O que acaba acontecendo? Nós estamos recebendo pulsos. E nesse dia que foi feito esse documentário, inclusive foi checado todas as informações, a Terra recebeu pulsos que alteraram a ressonância magnética. Isso é tudo prova do Lenin. E isso altera todos nós. Inclusive, quando a gente fala assim, 7,83 Hz, não é só o ser humano, não. É o gato, o cachorro, a planta, o planeta todo vibra na mesma ressonância. Inclusive, quando os astronautas saem desse campo de ressonância, eles têm que entrar numa máquina chamada máquina de ressonância Schumann para poder restabelecer a saúde. Isso altera todo o nosso biorritmo. Então é importante sempre ressaltar que são coisas que não vão passar na mídia, são informações que, infelizmente, se nós não ficarmos espalhando para os nossos amigos, para as nossas comunidades, tentar espalhar o máximo de informação possível, ninguém vai saber sobre isso. Inclusive, uma coisa muito interessante, pelas alterações que o nosso planeta está passando, uma coisa que eu tenho observado muito assim, está vendo alguns terremotos no Brasil, que eles são de profundidade zero. Mas aí a gente pensa, profundidade zero? Nós estamos na placa tectônica de 200 quilômetros e nós estamos tendo tremores de profundidade zero. Vamos analisar uma coisa, isso é uma especulação da minha parte pessoal, tá? Campo magnético da Terra na anomalia do Atlântico Sul mais fraco. Recebemos a carga eletromagnética do Lenin, entra em contato com a ferropericlase, que é aquele metal que tem no manto da Terra, segundo a Academia de Ciências da Rússia, que eles descobriram que cada vez que esse metal recebe uma interferência magnética, ele altera a sua densidade. No mundo inteiro, nós vamos terremotos de 10 quilômetros, vemos terremotos profundos de 400 quilômetros, e nós temos visto muitos terremotos no Brasil de zero de profundidade. Então, para colocar uma pitada a mais ainda, vamos lembrar o que aconteceu recentemente, Paraná, se não me engano, né? Foi no Paraná, que havia um barulho, um estrondo muito forte e imediatamente tremores. Então, por uma dedução, vamos usando a lógica, tremor é o raio eletromagnético entrando na nossa atmosfera. Quando ele entra em contato com a ferropericlase, gera o tremor. A gente está de volta para falar do clima de medo que se instalou no Jardim Califórnia, na zona leste de Londrina. Os moradores do bairro estão intrigados com uma série de explosões e tremores no solo que eles estão sentindo há dias, mas que ninguém sabe explicar de onde vem. É um mistério que abala os imóveis e a estrutura emocional dos moradores. A minha esposa e meus filhos correram lá no quarto onde eu estava deitado, eu já estava acordado. Pai, você escutou o estrondo, chegou a tremer a vidraça dos nossos quartos. E o que nós fazemos? Vamos para um hotel ou ficamos para ver o que vai acontecer? Treme janela, casa, tudo. Sai todo mundo para a rua e encontra todos os moradores lá, todo mundo relatando a mesma coisa. Em qualquer lugar que você pergunta no bairro é certeza. Os tremores foram ouvidos e sentidos. As casas chacoalharam mesmo, segundo os moradores. Logo depois de um abalo, o telespectador Mauro Francisco ficou registrando, até que o fenômeno se repetisse. A situação preocupa, já que são vários relatos dos moradores. Segundo a Defesa Civil, desde sexta-feira já foram mais de 300 ligações. Desde então, equipes estão percorrendo o bairro para tentar identificar o problema, mas até agora nada. Alguma coisa deve estar acontecendo, mas o que ainda nós não sabemos, nós não conseguimos determinar o que é. Pode ser um tremor, uma movimentação do solo, vocês estão consultando especialistas? Também estamos consultando, então nós já verificamos junto ao Observatório Nacional se teve algum tremor nessa região e por enquanto não consta lá que houve nenhum tremor na região do Paraná todo.
Para os moradores, a principal hipótese é de que tudo isso está sendo provocado por uma adutora da Sanepar que foi recentemente construída na região. Técnicos da empresa foram até o bairro e ouviram bastante. Mas o que é que faz a casa tremer? Isso nós estamos tentando identificar. É o som que está tremendo, está vibrando. Mas qual a procedência do som? Eu não posso responder isso para o senhor agora. Nós estamos investigando. Né? Aí é que está. Mas, segundo a Sanepar, não há problema algum nas tubulações. A empresa também informou que vai continuar monitorando o local. Enquanto isso, os moradores esperam mais empenho das autoridades para descobrir o que de fato está acontecendo, porque viver assim com medo está difícil. Saber o que está acontecendo realmente, né? Para saber de onde está vindo isso aí, né? Se tem algum pedreiro, algum perto aí que está mexendo, mas ninguém... O problema é desinformação. Sabendo a origem, você já vai saber se tem risco ou não tem, né? Estrondos, barulhos estranhos, tremores de terra, tudo o que vem acontecendo em um bairro de Londrina se repetiu na última madrugada em outras regiões da cidade e agora também em Cambé, e numa intensidade que deixou estragos. No Jardim Ana Rosa, em Cambé, rachaduras apareceram dentro das casas e nos muros que separam imóveis. Tudo caindo, ó. Ó, isso aqui, ó, a gente acha que foi mesmo um abalo sísmico que deu aqui. Meu marido levantou para ir no banheiro, sentiu um tremor. Quando viu, ele foi pisar, já desceu de uma vez. Depois desse susto, a família da Ana ainda vai ter que dormir na sala, porque a parede do quarto corre o risco de desabar. A cada casa da vizinhança surge o relato de um novo transtorno. Uma calçada que se rompeu, um portão que não fecha por causa do desnível. Eu acho que tudo faz parte de um tremor de terra, né? Que a gente não sabe explicar certinho o que foi. Dessa vez não foi um evento restrito a uma única localidade. A gente já está em outro bairro de Cambé, distante uns 3 quilômetros daquele primeiro que a gente mostrou. E aqui a gente encontrou fatos semelhantes. Olha só as rachaduras, um estrago bem grande aqui dentro da casa. E os relatos do que teria provocado isso também são semelhantes. Eu estou aqui com um morador dessa casa. O que o senhor ouviu? O que aconteceu? A gente ouve bater na parede, né, conforme estivesse vibrando a parede. Foi um estrondo bem forte que deu. Chegou a tremer. Tremeu a terra. Nesta outra casa do Jardim Boa Vista, paredes chegaram a se separar. Em Londrina, um tremor também foi sentido de madrugada e deixou estragos no Jardim Maracanã, que faz divisa com Cambé. Que rachou, né? Teve que escorar a porta, porque a parede estava balançando. Aí rachou o chão também. Daqui rachou e foi para a casa da vizinha, rachou até a parede da casa da vizinha. E lá dentro está feio também. Com tantos chamados por conta da chuva, a Defesa Civil não conseguiu dar atenção a esse incidente. Moradores querem saber se ele está relacionado aos abalos e estrondos que vêm sendo sentidos no Jardim Califórnia, na zona leste de Londrina, desde o mês passado. A gente não tem explicação. Então eu gostaria assim, de saber o que realmente está acontecendo. Segundo o professor de Geofísica da UEL, José Paulo Pinesi, que faz parte da equipe que monitora os sismógrafos instalados em Londrina, nesta semana, até o meio-dia de segunda-feira, foram registrados 7 abalos sísmicos com intensidade de até 1,7 grau na escala Richter. Os dados da madrugada de segunda para terça ainda não foram analisados. Sempre amenizando, né? Não foi analisados dados, colocam as matérias. E o interessante, o estrondo e depois o terremoto, ou nesse caso o tremor. Então, podemos imaginar que é exatamente a questão dele vir. Ele só vem com raio, como a Terra está enfraquecendo o campo de força, que é inevitável. Nós temos a anomalia do Atlântico Sul, que deixa a nossa parte mais fraca. E vem esse raio, vamos dizer assim, essa parte... Como se fosse um raio eletromagnético e invade a Terra, está acontecendo situações como essa. Inclusive, eu aproveitar a competência do Jorge aqui, que esse vídeo eu não tinha separado. É Jorge Salgado aqui para nos salvar. Trabalho de equipe. A gente não faz nada se não tiver uma equipe. Então, o que acaba acontecendo? E das ironias da vida... Jorge, coloca aquele... Sim. Ironias da vida, 2 dias atrás, nós estávamos trabalhando aqui na sede da ONG. Já era bem tarde. E nós registramos isso aqui. Tira o som, por favor. Registramos esse evento na janela aqui de frente para aqueles que estão aqui. E o interessante, porque como nós tínhamos pessoas de fora,
nós tínhamos visto que estava vermelho o céu, e aí o sol se pondo a 90 graus. Então nós falamos, isso daqui é o Elenim, porque está vermelho. E aí aconteceu exatamente isso depois. Um registro, podemos dizer assim, um furo de reportagem, que nós tivemos essa nuvem cheias de partículas elétricas na nossa frente, na nossa cara. Depois dizem que nada está acontecendo. Há 2 dias atrás, localizado. E para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam também, logo acima, só que nós não conseguimos registrar, tinha um OVNI. E logo depois foi se acalmando. Isso foi totalmente localizado. Que ele mudava de cor, nós tentamos registrar, mas a câmera não conseguiu registrar. Então são situações nós estamos sendo salvos. E o interessante é mostrar que isso já está acontecendo. Isso está acontecendo na nossa cara. Mas o mais importante para muitos é a novela, é o futebol, é as manifestações, que hoje foi um dia de manifestação. Não que não sejam importantes, mas existem coisas mais importantes que envolvem a todos nós. Inclusive, vejam a influência das ondas eletromagnéticas no corpo humano. Olho humano, envelhecimento e opacificação do cristalino, visão de cores estreitadas e o tempo de adaptação ao escuro prolongado, causando deficiências visuais, até mesmo cataratas. Além disso, os efeitos das radiações eletromagnéticas de baixa intensidade e a fadiga visual ao longo prazo deixam os olhos quentes e secos. Cabeça. Dor de cabeça, tonturas, fraquezas, vômitos, perda de memória, perturbações do sono, queda de cabelo, etc. Aumento evidente do tempo de reação aos movimentos visuais, descoordenação dos movimentos mão-cérebro. O cérebro produz correntes elétricas anormais sob longa influência de ondas eletromagnéticas, a qual também pode estar relacionados com a alta incidência de doença de Alzheimer. Alzheimer tem vários outros motivos também que infelizmente está acontecendo. Ouvido, zumbido e desequilíbrios. Quantos de vocês já ouviram zumbidos do nada? Eu particularmente já, várias vezes. Aqueles zumbidos, uau, já são sintomas das interferências eletromagnéticas. Queda de imunidade. Sobre os efeitos a longo prazo das radiações eletromagnéticas, a formação de anticorpos é inibida e o sistema imunológico é danificado, aumentando os riscos de câncer. Uma coisa ótima para queda de imunidade é tomar 20 gotas de própolis todos os dias. Eu particularmente faço isso, 20 gotinhas no café da manhã. É um gosto ruim, não vou negar, mas não fico gripado nunca. Minha imunidade está sempre alta. Também pela questão que não como carne. Isso porque a carne também começa a trazer problemas, só que aqui não é um hangout voltado à parte de vegetarianismo. Vou me manter no foco. Coração. Entre os sintomas mais leves estão a arritmia cardíaca, batimentos cardíacos irregulares, a dificuldade respiratória, etc. As pessoas que ficam a longo prazo sob efeitos de radiações eletromagnéticas têm o desenvolvimento das doenças do sistema cardiovascular mais cedo e mais facilmente. Muitas vezes podemos estar andando e o coração dispara. Não sabe por quê. Talvez esteja passando por uma incidência de raios magnéticos. Sistema reprodutor masculino. Declínio da função sexual, impotência, inibição da produção de esperma, influenciando a fertilidade. Feminino, ciclo menstrual desregulado, danificando o processo de ovulação,
que pode causar infertilidades e maiores riscos de aborto. Às vezes o homem, principalmente, tem sempre aquela história, né? Tem que ter o aspecto de virilidade e às vezes está sem estímulo e não sabe por quê. E a mulher também. Mas aquela história, médico não estuda isso. O médico, muitas vezes, vocês vão... Eu já teve casos de pessoas fazer baterias de exames e não acusar nada. Não ter nenhum problema de saúde, mas está havendo o problema. Mas, infelizmente, como eu digo, o médico não estuda esse tipo de interferência. Articulações. Dores nas articulações e dores musculares no corpo todo. Pele, erupções cutâneas, lesões na pele e etc. Então, o que acaba acontecendo? São situações que a gente nunca para pensar. Às vezes a pele, alguma irritação. E às vezes a causa não é isso. Vai no dermatologista, vai passar uma pomadinha que nunca resolve. Nós estamos sofrendo, na verdade, as alterações no nosso corpo devido às interferências eletromagnéticas, que com o futuro vai ser muito pior. O Brasil ele é mais fraco nesse sentido, por causa da anomalia do Atlântico Sul. Nosso campo de força está mais fraco e está gerando esse tipo de situação. Mas ainda aqui é o melhor lugar do planeta diante de todas as coisas que estão acontecendo. As interferências eletromagnéticas elas estão causando furacões, tornados, inundações, em alguns casos, vários aspectos que alteram o nosso ciclo natural. O Brasil está se intensificando coisas que nunca ocorreram. Situações que vocês podem pensar, poxa, mas há 10 anos atrás nós nunca tínhamos ouvido nem falar disso. Já são as interferências. Sistema circulatório. Segundo pesquisas, a maioria das pessoas apresentam redução de glóbulos brancos. Além disso, sobre o efeito conjunto de ondas e radiações eletromagnéticas, em comparações com sob apenas um dos fatores, os danos causados ao sistema circulatório são bem mais evidentes, como, por exemplo, a leucemia. Estar muito tempo também no telefone celular também interfere nisso. A Organização Mundial de Saúde não tem estudos muito profundos sobre isso. Ok? Vamos depois acrescentar na edição mais informações nesse aspecto, na parte clínica, explicando exatamente quais são as consequências. Inclusive, conversando com o Dr. Rodrigo, ele mostrou para mim um aumento muito grande de pacientes, que ele trabalha na parte de urgência, emergência, um aumento muito grande de pacientes com depressões e com sintomas que não são comuns. Vendo picos. Em determinado momento, começa a vir um monte de gente ao mesmo tempo se tratar de determinados problemas. Se um monte de gente vem, não dá para analisar que isso foi uma questão local? Que a interferência foi local? Então nós temos que observar os sinais, nós temos que observar os detalhes. Inclusive, vou até pedir para que seja feita aqui uma leitura, os raios cósmicos que invadem o nosso planeta. Veja alguns tipos de raios cósmicos que penetram a nossa atmosfera. Características. Raio-X possui uma capacidade de penetração média, podendo passar por portas e paredes mais finas. O nível de periculosidade para o ser humano é médio, baseado no risco de câncer a longo prazo. Raios gama. A diferença dos raios-X está na sua frequência, que é maior, assim como a frequência da luz azul é maior que a da vermelha. Isso faz dela mais energética. Também é mais penetrante que os raios-X e produz danos bem maiores. Partículas beta. Penetração mínima, mal consegue atravessar uma folha de papel.
Como não consegue ultrapassar a pele humana, este tipo de radiação provoca apenas irritação ou queimaduras leves e superficiais, pouco energética. Partículas alfa. Possuem uma penetração mínima, mas possuem grande quantidade de energia, provocando muitas ionizações. Podem produzir também outros tipos menos energéticos de radiação. Nêutrons. Como os nêutrons não possuem carga elétrica, eles têm um alto poder de penetração, podendo atravessar até espessas paredes de concreto. Seus danos às células vivas são muito grandes, devido à sua alta energia. Essas partículas refletem principalmente nas auroras penduleitos, que podem ser visíveis em altas latitudes, ou seja, no norte da camada dos Estados Unidos, como o norte de Michigan e Maine. Isso é apenas uma semana normal dentro das pesquisas. Já foram presenciados problemas bem maiores. Vale salientar é que estamos tendo com frequência sinais de perigos. Raios cósmicos são partículas rapidíssimas que provêm do espaço e bombardeiam constantemente a Terra, de todos os lados. A cada segundo, cerca de 200 dessas partículas, com energias de alguns milhões de elétrons-volts, atingem cada metro quadrado do nosso planeta. Estamos sendo bombardeados de radiações, e isso é sempre escondido de nós. Obrigado, Gisele. Nós somos sempre agraciados com a ajuda de muita gente. E às vezes até uma pessoa que vem da plateia aqui acabou sobrando para poder ler esse texto, que é um pouco longo, mas que é uma realidade. Nós somos bombardeados de raios cósmicos que a gente não vê. Então, muitas vezes, o objetivo desse hangout, inclusive, muitas vezes nós estamos passando por interferências eletromagnéticas e não sabemos o que está ocorrendo. Dentre das situações, inclusive, fizeram uma pergunta agora no grupo WhatsApp, podem mandar perguntas, agora é o momento da gente começar a responder, inclusive no YouTube está sendo possível? Obrigado, Jorge. Fernando Brandão, queria saber até que ponto o El Niño está afetando os vulcões submarinos e se os mesmos vulcões são responsáveis pelas quedas de temperatura na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Por que ele está alterando? Lembra da história do ferropericlase? Que quando ele altera todo o globo, ele não altera só o Brasil, ele altera o mundo inteiro. Nós temos uma incidência absurda de raios que entram na atmosfera, entram na ferropericlase e alteram a densidade. A questão de 3 anos atrás, quando eu descobri isso da Academia de Ciências da Rússia, eu imaginava que ia demorar muito para começar a ver muitos eventos. Só que disparou. Quanto mais ele se aproxima, mais ele dispara. E por que essa resposta dos vulcões submarinos é importante responder? Quando o vulcão submarino ele aquece a Antártica, porque existe um vulcão, inclusive, sobre a Antártica, a litosfera, e também no Ártico, não vamos falar especificamente do Ártico, o que acontece? Ele faz o derretimento do gelo. O derretimento do gelo diminui a salinização da água. O que segura a temperatura do planeta? O sal do mar. Como aquela água está começando a ficar cada vez mais dessalinizada, existe uma situação chamada corrente marítima do Atlântico Norte. Essa corrente é que leva todo o calor para o hemisfério norte. Isso é um dos motivos porque lá está tão frio. Como eu sempre falo, nós vamos entrar numa mini era do gelo. Uma outra coisa importante ressaltar, aonde está a questão do El Niño? Por que ele não está tendo tanta interferência direta sobre nós, estando em Marte? O que está acontecendo? O El Niño ele vem por baixo. Pela posição do nosso movimento de translação, Marte está mais atrás do Sol.
Então o El-Niño está fazendo o caminho atrás do Sol, e o campo magnético do Sol e a posição que a Terra está nesse momento, no movimento de translação, nós estamos escondidos. E mesmo assim estamos sofrendo as influências. A previsão que julho, nós vamos pegar um determinado momento que nós vamos estar numa reta. Aí vocês vão ver grandes alterações no planeta desse ano. Julho desse ano. Então, vai acontecer mais terremotos, vão acontecer vários outros eventos planetários, vão aumentar cada vez mais. Que nem quando nós explicamos sobre setembro de 2015, os indícios de grandes problemas, porque nós tínhamos alinhamentos planetários. E segundo o cientista Mensur Obermachiche, inclusive o príncipe da Bósnia, ele descobriu um gatilho de georressonância que cada vez que 3 planetas estivessem voltados num alinhamento, automaticamente, por mais de 3 dias, haviam terremotos na Terra. Isso sempre acontece, e nesse período de setembro ocorreu isso. Periodicamente acontece isso, e ainda quando existem os alinhamentos com o El-Niño junto, por mais de 3 dias, temos terremotos de 7, 8. Agora, isso é frequente. O nosso movimento. Até interessante passar esse vídeo para que vocês possam entender com mais facilidade os movimentos da Terra. Esse é o conceito que aprendemos na escola. Os planetas orbitando em volta do Sol. Este conceito está errado. Na verdade, o Sol é um cometa, viajando a uma velocidade de 70.000 km/h, 20 km por segundo. Tudo está em movimento. Completamos uma volta na galáxia a cada 26.000 anos, chamada de ano cósmico. Em nossa galáxia existem 100 bilhões de sistemas solares. Num universo formado por 100 bilhões de galáxias. Viajamos em forma de espiral. E aqui vocês podem imaginar que o El-Niño, ele faz este caminho. Por isso que em muitos momentos, dependendo dos ângulos, a Terra está direcionada para ele ou não. Ele vem, inclusive, como Nostradamus falou, né, vem de baixo para cima. E, inclusive, a NASA mostra no diagrama de órbita que ele vem nessa curva eclíptica. Por isso que isso gera muita confusão. Pode continuar, por favor. A diferente tamanho, ângulo, velocidades. Esta cauda, chamada de heliocauda, possui 13 bilhões de quilômetros. Maiores informações da heliocauda no site da NASA. Inclusive, muitas pessoas sempre questionam, né? Não, mas essa informação é fantasiosa, o Sol não é um cometa. Está no site da NASA. A heliocauda.
ok? Então é importante que vocês entendam que tudo que nós falamos, nós provamos. Isso é um imenso diferencial que a gente procura ter, que infelizmente seria ótimo que todos os sites fizessem a mesma coisa, falam com provas científicas e provem. É a melhor maneira de ter credibilidade. E inclusive porque nós falamos determinadas coisas por cima, não dá tempo, senão vai ficar extremamente longo e cansativo. Então eu faço um comentário, sempre que quando é editado um vídeo nosso, embaixo está em mais detalhes, todas as fontes, eu falo, não precisa acreditar em nós, vejam os links oficiais, ok? Tudo que nós estamos passando é oficial, mesmo que todos eles tentam esconder isso. A mídia é proibida de falar essas informações. A mídia procura esconder, os governos escondem, porque o objetivo deles é não causar pânico. Quer dizer, o que está para acontecer é inevitável, vai acontecer. As pessoas que não falam isso vão morrer porque não estão preparadas. Os filhos dessas pessoas vão morrer. Os pais, os amigos, todos vão morrer, porque não estão preparados, porque não tem tempo de se preparar. Mas o importante é não causar pânico. E isso eu falo em todas as esferas. O importante é não causar pânico. Então nós temos uma mentalidade completamente diferente. Nós alertamos a todos para que a gente se una para construir o nosso projeto, que são as colônias autossustentáveis, para salvar o máximo de vidas possíveis, mas dentro de um grande planejamento e profissional para que todos possam ser salvos. Não escolhemos quem vai, não pedimos dinheiro para ninguém. O objetivo do projeto é salvar vidas daqui 3 anos, quando os eventos estiverem cada vez mais agravados com a aproximação do El Niño. Dinheiro não vale de nada. Ricos seremos todos nós que estaremos dentro e protegidos. Uma pergunta que foi feita aqui por João Glenn. Há muita preocupação da maioria de havendo disparo do gatilho pela queima dos sistemas eletroeletrônicos dos veículos. Pergunte ao Luiz Aurélio. Segundo, se está disponível tecnologia de motores movida a água, e já está, ok? Não integralmente por enquanto, mas no futuro, com certeza, isso vai estar disponível. É só procurar na internet, inclusive. Poderia nos ajudar chegando ao ponto de transbordo? Não. Segunda pergunta. Como por meios se faria a viagem dos transbordos às colônias com tanta gente chegando? São preocupações normais e extremamente relevantes. Primeiro, procure estar perto. Quando nós passarmos aonde é o ponto de transbordo, ou participem do projeto conosco, nós vamos precisar de 6.000 pessoas trabalhando diretamente. Nós vamos falar, na cidade tal será o ponto de transbordo, no local tal, procurem morar perto. Isso é um primeiro passo. Claro, não podemos dar datas. Nós temos uma previsão que até 2018, final de 2018, 2019, provavelmente já vai ser dado uns 4 gatilhos. Que os gatilhos são o Yellowstone explodir na totalidade, parcialmente ele vai explodir, porque ele acaba com o clima do planeta em 4 meses, o inverno vulcânico. Acabar a eletricidade do planeta, como vocês estão vendo nesses exemplos que nós passamos, isso é inevitável. Vai acabar. Os sistemas que não estiverem protegidos com campo de anulação de magnetismo, protegidos por barreiras de chumbo, vão queimar. Inclusive, a parte mais grave disso é as pessoas vão se transformar em zumbis. Porque o cérebro vai dar um curto-circuito. Nós temos correntes elétricas no cérebro. As pessoas vão ficar zumbis, desorientadas, agressivas. E hoje uma coisa que em muitos casos já dá para perceber é que as pessoas estão nos seus extremos. Quem é bom está se mostrando bom ao extremo. Mas quem é ruim está se mostrando ruim ao extremo. Isso está acontecendo também em virtude das alterações eletroquímicas que a mente está sofrendo. A questão da parte de carros, só voltando nessa questão, existem carros a carburador, que você pode empurrá-lo que ele vai pegar. Isso você consegue ir. Estará um caos, uma média de 300.000 pessoas
indo no ponto de transbordo, sim, será um caos. É a parte mais difícil do projeto. Eu falo para todo mundo, o mais difícil não é construção. O mais difícil é o ponto de transbordo. 300 mil pessoas desesperadas, saindo muitas vezes de lugares muito distantes, na busca da salvação, da única alternativa que nós temos, será o ponto mais difícil. Então, o que eu falo, se unam a nós no projeto, queiram estar fazendo parte do projeto, morando dentro das colônias, ajudando na manutenção, na construção, na viabilização dela, vocês vão estar muito mais seguros. Só que isso vai ser explicado mais para frente, nós temos uma parte de recursos financeiros a ser resolvido primeiro, que vai viabilizar toda essa situação, porque inclusive nós chamamos vocês, mais para frente, nós vamos chamar de forma remunerada. Todos temos contas para pagar. Mas o objetivo é buscar despertos. E desperto é aquele que a gente fala mesmo, está fora da Matrix. 70% da avaliação para trabalhar conosco é estar desperto. Saber o que está acontecendo. E demonstrar o amor ao próximo. Saber que não existe aquecimento global, explicar com suas próprias palavras. Saber as coisas sobre o Elenim. Ter vivenciado experiências. Serão feitos longos questionários. E esses questionários vão dar oportunidade de forma igual. Não importa se você é um labrador no Chuí ou em outro país. Você vai ter a mesma oportunidade. E quando chegar o momento que você tiver que passar por uma entrevista pessoal, você vem com todas as despesas pagas. Não importa de onde você estiver do mundo. Porque o objetivo qual é? As pessoas despertas são a nossa maior riqueza. Nesse primeiro estágio para ajudar outras pessoas. Pessoas que falam dificuldade de português de outros países, aperfeiçoem o seu português, porque isso vai ser exigido. Nós não temos como escapar. Eu falo isso porque eu converso com muitas pessoas de outros países que falam castelhano, que a gente consegue entender um pouco mais, mas aperfeiçoe no português. Não adianta ser uma pessoa desperta com dificuldade de comunicação com todos os outros. Nós somos uma grande família e a informação é extremamente importante. O objetivo do projeto é salvar vidas e mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Eu falo, são 2 estágios. O primeiro estágio é informação. Vocês que estão vendo pela internet, que vão assistir depois, as pessoas que estão aqui, agradeço a presença de todos vocês. Aqui o primeiro passo é informação. Que eu falo, venham com coração. Está envolvido no projeto? Se envolva com coração. Eu sei que algumas pessoas vão se envolver por a questão financeira, para essa recessão incrível que vai ser dada propositalmente. Mas eu consigo despertar e entender quem é coração e quem é o lado financeiro. Serão respeitados? Vão ser respeitadas as partes técnicas de pessoas que vierem com objetivo financeiro. Mas você é técnico? Você não é desperto, são grupos diferentes de trabalho. Ok? Eu gosto de deixar isso claro porque a gente respeita todo mundo. Independente seja uma pessoa extremamente num nível avançadíssimo ou seja uma pessoa que está ali sendo faxineiro hoje porque a crise o fez assim. Ok? Mais alguma pergunta relevante, Jorge? Não? Inclusive no YouTube poderiam ser feitas perguntas. Enquanto ele está verificando, o objetivo do projeto, gente, é sempre assim, unir pessoas com a verdade. Explicando o que está ocorrendo, é cíclico, é um evento que ocorre a cada 13 mil anos. Muita gente é chamado de louco, é natural. Sempre você que está nos prestando atenção, nos prestigiando, é o louco da família. Imagina, você acredita nessas coisas? Quanta gente já ouviu isso? Mas plante amor. Tenta ver, peça para as pessoas assistirem a minha palestra, que está no início da página da comunidade no Facebook. Uma palestra que não só eu falo, várias pessoas estão ali unidas, querendo espalhar a verdade. Então, aproveite essas oportunidades que a vida está nos dando. Eu digo sempre,
somos privilegiados, porque nós sabemos a verdade, estamos tendo tempo de trabalhar, um tempo curto, mas nós estamos tendo tempo de trabalhar. Quantos bilhões de pessoas que estão adormecidas vão simplesmente morrer porque não vão ter para onde ir? Isso será a maior parte das pessoas. Vou fazer uma redundância, a grande maioria, né? Uma redundância, mas vai ser isso que vai ocorrer. Imagina, acabou a eletricidade do planeta. E aí? Quem não faz a menor ideia do que está acontecendo? Em Santos teve apagão, nós temos um vídeo que nós colocamos, inclusive, que houve um apagão em Santos, que inclusive depois mostrou uma matéria saindo devido a interferências atmosféricas, 500 mil de pessoas ficaram sem eletricidade. Agora eu pergunto a vocês que passaram por situação semelhante. Houve apagão. Só que nem os geradores de emergência acionaram. Nem as lâmpadas de emergência acionaram. Se o apagão fosse somente elétrico da companhia de energia, de abastecimento, os geradores tinham que acionar. Inclusive teve situações até de celulares também apagarem. Então, vai dizer que é apenas uma interferência num problema de abastecimento? Mas a mídia vai sempre dizer isso. Eu acho, tá bom. É uma pergunta aqui do Alex Casara. Ele pergunta assim: já que estamos fragilizados pela influência ultravioleta e ela penetrará fundo no solo, mais de 1 quilômetro, né? E o presságio cita isso. Como estaremos protegidos nas colônias se a profundidade será apenas de alguns metros? Refiro-me se terá algo especial protegendo, se isso é possível, no teto de cada colônia. Sim, inclusive já está planejado exatamente isso. Serão criados em alguns pontos campos de anulação de magnetismo. Outra situação é chumbo, placas de chumbo. Ok? Só ainda está sendo estudado se nós vamos colocar placa diretamente de chumbo ou vai ser misturado ao cimento, que dando uma durabilidade. Mas tem que ter, no mínimo, uma espessura como se fosse uma parte de uma usina nuclear. Inclusive, existe um cientista que criou a parte de Chernobyl, o cimento de Chernobyl, que nós temos a possibilidade de estar entrando em contato com ele também, para ver como é essa tecnologia, e nós vamos implantar essa tecnologia em toda a colônia. Não estou falando só em cima, não. Em cima, nas laterais, embaixo. Inclusive, nós temos um negócio chamado cofre, que é devido a sensores que nós vamos espalhar na parte interna da colônia, se mesmo com toda a proteção ainda houver alguma invasão, vai ser acionado um alarme e todos vão para um lugar ainda mais protegido ainda. Ok? Inclusive que nós pensamos tudo que pode dar errado e até a parte gravitacional também está calculada, porque os 4 meses que o Lenin passa muito próximo de nós, a Terra vai bambolear muito, e se nós tivermos problema de gravidade, nós também estaremos seguros. Tá? Eu sempre brinco com todo mundo. Eu imagino tudo que pode dar errado e me cerco. E uma brincadeira nossa interna é que eu falo o seguinte: se vocês me perguntarem alguma coisa que eu já não tiver pensado, eu dou uma caixa de bombom. Ok? Inclusive, só tem uma caixa de bombom que eu tenho que dar para uma pessoa, que realmente fez uma pergunta que eu não havia pensado, que era quando os animais chegassem, eles teriam que entrar em quarentena. Pode fazer. Você está falando que vai ter até a hora de parte, né? Também. Mas o gerador de energia das colônias vai ser magnetivo também? Vão afetar esses geradores, né? Não serão afetados? Não, geradores não são afetados por alguns motivos. Primeiro, porque já vão estar numa base protegida. Fora a questão da blindagem geral da colônia, ele vai estar protegido. E uma outra questão, vários geradores. Nós não vamos trabalhar com um gerador, com uma central que abastece tudo. Então, cada região tem o seu gerador. Dessa maneira, se qualquer problema que venha interferir naquele gerador, mesmo que também vai ter uma caixa de chumbo, também com alumínio em volta, tudo protegendo, é uma segunda linha de proteção, ok? Vai estar protegendo. Se ele tiver qualquer tipo de problema, a gente substitui ele facilmente. Os apartamentos de cada um individual? Vai ter, cada apartamento terá o seu gerador individual. E
Todos. Tudo que você pode imaginar de reserva a gente vai ter, fora as manutenções. E um dos estágios da colônia, o objetivo do projeto que é preparar você para sair. Então, a partir do momento que nós preparamos você para sair, você tem que aprender a lidar com tudo. Então, o seu gerador, que o objetivo do projeto é ter um gerador do tamanho de uma caixa de sapato, como o Nikola Tesla estava projetando, ok? Ou por inércia, porque aí você dá um tranco elétrico e ele sempre se autoabastece e nunca mais para. Nós já temos uma pessoa que já tem essa tecnologia, só que ainda está muito grande, a gente precisa reduzir, ok? Que você sempre faça manutenção, você saiba fazer uma manutenção, que tenha peças sobressalentes, e você tudo blindado. Porque o objetivo qual que é? Qualquer problema, a gente tem o plano A, plano B, plano C, imaginar tudo que pode dar errado e vamos nos cercar. E em alguns pontos especial, por exemplo, na parte de máquinas de raio-x, que aí já existe um caso agravante, é fechado um campo de anulação de magnetismo que é diferente dos normais, porque dispersa e traz magnetismo zero. Fora a questão da proteção com chumbo também. Existem tecnologias hoje extremamente avançadas, só que nós não temos conhecimento dessas tecnologias. Tudo é escondido e tem tecnologias que são simples. No grupo nós temos pessoas extremamente inteligentes, olhando para uma agora, que entendem essa parte de tecnologia. Nós podemos avançar milênios, só que tudo é bloqueado, que nem a cura do câncer. Uma cura simples, que está sendo bloqueado pelos interesses comerciais. Então, tem vários fatores que a gente vai mudar isso. Vou ter que seguir regras até certo ponto. Tudo que é feito com segurança, testado, porque qual que é o princípio do projeto? Eu tenho, por exemplo, um campo de anulação de magnetismo. Eu vou trazer interferência magnética de geradores para criar essa interferência, para fazer o teste. Isso é internacional. Você pede para empresas internacionais fazerem toda a checagem, inclusive em lugares diferentes, para a gente testar. Cada peça, por exemplo, eu vou colocar uma linha de cimento numa determinada área. Eu tiro aquele cimento, estou dando um exemplo misturado com chumbo ou qualquer tipo de material. Você tira, leva num laboratório nosso e ali é testado a durabilidade dele, para ver se ele está dentro das especificações que nós almejamos. Inclusive, até estruturalmente, nós estamos calculando todo o peso do mar em cima de nós. Por isso que tem muita viga espalhada. E existe um produto chamado, como é que é o nome daquele impermeabilizante? É poliureia. Ele é extremamente resistente e impermeável. É um produto também que vai dar um revestimento de proteção. Coloca esse vídeo para a gente poder mostrar. Isso. Entendeu? É extremamente resistente. Inclusive, existem 4 tipos no mundo: o americano, o japonês, o russo e de Chernobyl. De Chernobyl é o melhor. Já foi feita pesquisa nesse sentido. Então, são produtos que estão nos auxiliando. A indústria, de uma maneira geral, avançou muito. Mas isso, assim, é um custo elevado? É um custo elevado. Mas dinheiro vai valer do que daqui a 3 anos? Inclusive, ele está mostrando um vídeo.
tecnologia avançou de uma maneira muito, muito grande. Coloca água, uma ideia da impermeabilização dele. Então não teremos problema de umidade. Esse foi um prédio inteirinho em Taiwan, foi revestido. Então, existem tecnologias que nós desconhecemos, que são extremamente resistentes. E muitas tecnologias, inclusive simples, que resolvem vários tipos de problema. Só que nós sempre temos aquela visão de que é difícil. E não é. Depende de força de vontade, muito trabalho, e a gente vai longe. Tá? E aproveitando esse Hangout, o desafio está lançado. Se quiserem perguntas lá, façam no inbox do Transição. Que se eu não souber responder, eu mando uma caixa de bombom. Claudecir Silva, ele já disse assim, já há um equipamento gerador de frequência Schumann a ser usado nas colônias? Ainda não. Isso está na lista da parte de tecnologia que nós precisamos desenvolver. Existe o equipamento sim, tá? Só que nós não temos ainda acesso a essa tecnologia. Mas isso é uma questão de dinheiro. E quando tiver essa parte resolvida, automaticamente todas essas tecnologias vão passar. Inclusive me fizeram uma pergunta, que falava assim, você precisa colocar foi até um e-mail que mandaram com observação, colocando desintoxicação por radiação. Isso já está previsto. Ok? Até câmeras bariátricas também já está previsto. A ideia é que os médicos passem a usar a tecnologia ao nosso favor, porque não vai ter remédio nas colônias. E é uma parte difícil, porque o médico hoje ele é educado a só dar remédio. E não é educado a poder dar equipamentos ou maneiras alternativas para poder reestabelecer a cura, reestabelecer a saúde. E nós vamos ter que entrar na contramão de tudo que é explicado para ele nas faculdades de medicina e gerar uma nova medicina, gerar uma nova educação também. Ok? Mais uma pergunta? Querem fazer mais alguma pergunta aqui? Sistema de oxigenação, nós vamos trabalhar de 5 maneiras diferentes. A primeira com água. Então terão quedas de água, por isso que até no desenho da planta tem muitos lugares com queda de água, para a gente separar o oxigênio do hidrogênio, que com essa quebra de moléculas a gente já está gerando oxigênio. Uma situação é essa. A segunda situação é que existem algas que vão ficar embaixo, que elas também fazem a purificação, o rápido do carbono. Terceira situação, ozônio. O ozônio também faz purificação do oxigênio. Tá? Quarta situação, cristais de lítio. Cristal de lítio, inclusive, é usado em submarino. Eu estava conversando com um engenheiro da Marinha, ele estava me explicando sobre isso. Inclusive, existem cidades que é jogado no chão. Você pega lá e para limpá-lo é só esquentar. Então, vamos fazer filtros à base de cristal de lítio para também fazer a purificação do oxigênio. E a quinta maneira é resgatando o carbono através de sucção. Por quê? Porque eu preciso desse carbono.
Esse carbono tem que ser jogado na parte de plantação, porque as plantas necessitam do carbono para gerar fotossíntese. Então, nós temos de forma controlada jogar. Claro, tudo que for excesso ou à noite, nós jogamos para a atmosfera, através de válvulas que só saiam o ar, que não entre. Principalmente se nós estivermos inundados, ou no momento que estivermos inundados, aquilo ali vai sair normalmente. Vamos supor também que se as válvulas, por algum motivo, houve algum problema, que elas estão todas entupidas. Também temos o plano B. Nós vamos jogar o ar de cima para baixo, na parte dos dissipadores de terremoto, que aí nós passamos por filtros de água, tipo espelhos d'água. Então o ar vai passando, o espelho d'água, a água vai capturando todas as impurezas, vai limpando, aí conforme passou, aí que vai entrar por filtros industriais para fazer, que aí eu também posso colocar a parte do ozônio, e aí por baixo, pegando o ar fresco, porque ali é terra, por baixo, pegando o ar fresco, ele vai sair normalmente. Então, isso é uma das maiores preocupações. Água e oxigênio são as maiores preocupações que a gente tem. Inclusive, quando é feito o cálculo de água, o volume é absurdo que nós vamos ter que manter. Nós estamos falando numa casa aí brincando de 20 bilhões de metros cúbicos de água por baixo, por grupo de colônias. Nós temos um tecnólogo que está nos ajudando muito nesse sentido. Porque é uma parte, e nós vamos fazer reuso da água constantemente. Você pode tomar um banho usando 8,5 litros de água. A água limpa, volta para você para o banho, você pode ficar o dia inteiro lá. Aquela água vai sendo limpa e volta. Existe esse sistema. Existe um sistema de sifão do vaso sanitário que ele hoje usa 8,5 litros. Aqui ele usa, acho que se me engano, 1,8 litros, porque ele não tem sifão, um sistema diferente. Também é uma forma de economizar água. A água de reuso natural. Você pega a água da pia, por exemplo, e a água do chuveiro, em determinado momento, porque nós vamos trocar essa água de 8,5 litros todos os dias, você pega, você joga lá, você tem uma água de reuso para descarga. Alternativas existem e a gente precisa de muito mais. Quanto mais alternativa, melhor. Porque nós vamos enriquecendo. Até o momento, por exemplo, do esgoto, o esgoto tem que ter aquelas piscinas, inicialmente o projeto prevê as piscinas, também depois equipamentos que fazem e também bactérias, que também purificam a água do esgoto, transformando ela em direto para reuso. Se fizer um processo de limpeza, ela se transforma em potável. Sinto muito, você não ganhou a caixa de bombom. É uma pergunta muito usual, muito comum. Ok. Mais alguma pergunta? O Sérgio Bull, de Petrópolis, também do grupo WhatsApp, pergunta se em caso de inundações, quanto tempo, ficaríamos dentro da colônia submersos? O projeto é calculado para a gente ficar pro resto da vida, se for necessário. Mas imaginando no mínimo 8 anos. A questão de inundação não vai ser feita nas colônias. Claro que a gente calcula também a questão de inundação dentro das colônias. Por exemplo, caiu um meteoro em uma das colônias, que elas vão ser interligadas uma parte, caiu, veda-se aquilo ali, existe todo um treinamento para fazer essa vedagem rápida, e nós vamos ter sempre portas herméticas. Então, existem setores com portas herméticas. Eu lacro a colônia em todos os níveis, eu lacro ela individualmente e eu lacro ela por setores. Serão imensas portas, inclusive de segurança, imensas portas setoriais, aonde se acontecer alguma coisa ali, a gente lacra. Lacra principal, deixa uma pequena aberta, vai salvando as pessoas para que corram o mais rápido possível, porque o objetivo é salvar vidas. Inclusive, se nós estivermos sobre o mar, assim, sobre nós, e tiver que fazer manutenção, nós está previsto no projeto, a gente sai até com mergulhadores, por lá de fora sem problema nenhum. Se ficarmos durante muito tempo debaixo da água, de repente o eixo da Terra virou e nós nos transformamos numa cidade submersa, não tem problema, a gente tem como sair também. Ok? Só que são os detalhes de segurança que eu não posso passar. Ok? Espero ter respondido todas as perguntas. Eu agradeço sempre as pessoas que mandam perguntas também. Entendeu? O desafio está lançado, manda uma caixa de bombom. Para quem fizer, só até agora só tem que mandar uma. Que a pessoa que está cuidando do software me fez essa pergunta que realmente não havia sido calculado, que é sobre a chegada dos animais, se eles iam ficar em quarentena ou não. Isso foi uma questão que não tinha pensado dentre tantas coisas que a gente está pensando. Ok? Isso é uma brincadeira do desafio, porque o exercício da mente para querer melhorar sempre é extremamente bem-vindo.
Tá ok? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Vamos até o próximo hangout, que ainda vai ser marcado com temas sempre relevantes. Agradeço muito a todos que passam essas informações adiante, a todos que passam matérias para nós. Eu sei que muita gente é cético aos assuntos apresentados, conforme a edição, tudo que foi falado até com os links oficiais. Nosso objetivo não é espalhar o pânico, muito pelo contrário. O pânico vai existir realmente quando tudo acontecer, ou qualquer gatilho acontecer, e ninguém tiver para onde ir. Isso sim será o pânico. Nós estamos aqui para dar esperança, mas com a união de forças e com a união de todos vocês. Porque o slogan nosso é: juntos somos fortes. Obrigado a todos.